vocês? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Inglês com Café, aquele canal que vem trazer informação para vocês do idioma mais falado do mundo, o inglês, e, obviamente, misturando um pouquinho do nosso café. Então, bora lá para mais um vídeo que hoje a gente vai fazer um desafio de challenge. Well, today I'm going to tell you a funny story, okay? It's very, very funny. It happened with me, so it's a real story, okay? So let's go. In 2015, I went to USA. I did an exchange there, and it was amazing. I lived there for like 6 months or something. And during this period, well, I wanted to learn English, right? And practice my English and improve my English in that time. So I was working as a volunteer in 2 places, and at night I was studying, doing my course, my English course in USA. Well, I didn't have car in that time because I didn't even have a drive license. So imagine that I was like totally without cars and without transportation. And my course was in a different city from the city I was being at, right? So I was like the course was in a city like around 15 kilometers distant, like 8 miles away. So in that moment, I had to go walking or riding a bike, right? And since in USA they have specific roads just for bikes and etc., I thought, well, it's at night, so I think it would be safer if I go by bike, right? And that's what I did, right? And my class was like from 6 p.m. to 10 p.m. And well, some months later, I was like going every day by bike. And one day I was coming back home like around 10 p.m., 10 and a half. And then I saw a police car, right? So, well, I was, no, it's not for me. But then they came and said, yes, it is you. And they said like something, pull over here, right? So I stopped my bike and, well, guess what? I was without my passport. Yes, I don't know what the hell I was thinking about, but I was not with my passport. And this is not good. So if you go to another country one day, never walk without your passport because it is like very important. Your passport is your document in the other country. So I was without my passport, so this complicated a little bit more, right? But they asked my name, my age, and the year that I was born, and well, with just these data, they could see where I was, what I was doing there, and why I was there, and all these stuffs. It was crazy, but there was a gap between the time they asked me to stop and the time they got the information about me. So this gap was like, wow, like in a life, right? But no, it was like 5 minutes. But anyway, I was very afraid because, well, I was in the United States. I am a black woman, so, well, I was afraid of it, right? But in the end, they told me, well, we just stopped you because you can't ride bike without a helmet and without lights on your bicycle. Then I thought, oh, okay, so what can I do now, right? So they told me, well, you need to buy lights for your bike and a helmet, and that's it. If we see you again riding your bicycle in an irregular way, we're going to do other things, other actions. And then I went home, okay, fine, right? And it was crazy because in the city I was in, to ride a motorcycle, for example, you don't need to use helmet.
but to ride a bike you need. So it's kind of what? E aí, galera, será que vocês conseguiram entender a história que eu contei pra vocês? Vou contar esta mesma história agora, só que em português. E aí vocês vão me dizer o que vocês conseguiram absorver. Comenta aqui embaixo depois no final como foi o seu desempenho aí no listening, ok? Bom, eu basicamente contei pra vocês que em 2015 eu fui fazer um intercâmbio, eu morei por um tempo nos Estados Unidos, morei por mais ou menos 6 meses. Eu contei pra vocês que eu trabalhava de voluntária em 2 lugares durante o dia e que à noite eu fazia um cursinho de inglês, né? Minha formação do inglês lá nos Estados Unidos. Bem, esse cursinho ele era das 6 da tarde às 22 horas. E o que acontece? Ele era numa outra cidade, não era na mesma cidade onde eu estava. Então eu tinha que meio que cruzar aí, sair da cidade em torno de uns 15 quilômetros, tá? A distância lá era 8 milhas, mas se a gente converter aí para quilômetros daria mais ou menos isso. Então contei tudo isso no áudio, hein? Na história em inglês aí. E aí eu tinha 2 opções, ou eu ia a pé, ou eu ia de bike, porque na época também não tinha muita grana, então não tinha carro, não tinha como tá pagando ônibus todo dia, né? Então eu resolvi fazer o quê? Ir de bike, né? Lá nos Estados Unidos tem uma estrutura, uma infra muito boa, tá? Para ciclistas, então a gente tem as vias específicas, tá? As ciclovias, digamos assim. Então era muito tranquilo de andar de bike por lá. Beleza, eu fui, tá? Tudo bem. Depois de 1 ou 2 meses por aí, eu tava voltando para casa, uma bela noite, e uma viatura de polícia passou por mim, passou com a luzinha acesa, e eu fiquei tipo, o que tá acontecendo, né? E depois disso, eles me mandaram parar, me mandaram encostar e parar. E aí, cara, foi muito louco, porque eu estava sem o meu passaporte. Então, eu até fiz um aviso em inglês aí, se você entendeu. O aviso é o seguinte: jamais ande sem o seu passaporte quando você estiver em outro país, tá? Porque isso aí é muito importante. O passaporte ele é o teu documento dentro daquele país, então jamais andem sem ele, ok? Bom, por eu estar sem esse passaporte, acabou complicando um pouquinho mais as coisas. Então eles começaram a fazer perguntas e tudo mais, perguntaram lá meu nome, minha idade, quando que eu nasci e etc. E com isso, eles passaram o radinho lá para a equipe lá de policiais e eles conseguiram trazer, só com esses pequenos dados que eu passei, eles trouxeram todos os meus dados, tipo, onde eu estava hospedada, o que eu estava fazendo lá, por que eu estava lá. Então eles já tinham todos esses dados lá na nuvem deles, nos arquivos deles. Então tudo isso contando em inglês, hein? Tô recontando aqui, hein, galera? Vamos ver, vocês estão conseguindo pegar? Deu para vocês pegarem essa ideia aí, na hora que eu contei em inglês? Vamos lá! Bom, teve um gap aí, teve um espaço de tempo entre o momento em que eu passei os meus dados para os policiais e o momento que eles encontraram esses dados e puderam realmente conversar comigo de igual para igual, né? Esse gap foi mais ou menos de uns 5 minutos, mas para mim parecia uma eternidade, parecia uma vida. Até falei isso em inglês também, né? Porque imagina, uma mulher negra à noite, sozinha num país desconhecido, nos Estados Unidos, enfim, né? Já gerou todo aquele medo, então eu fiquei com muito medo, né? Mas depois desse espaço de tempo, eles conversaram comigo e falaram o seguinte: o motivo que a gente parou é porque você tá andando de bike sem capacete e sem luzes na bike. Então você não pode fazer isso. E aí eu falei, então o que eu vou fazer, né? Eles falaram, não, amanhã você vai numa loja, você vai equipar a sua bike, vai colocar luzes, vai pegar o capacete, né? E se a gente te encontrar novamente andando pelas vias sem o jeito regular da coisa, né? A gente vai ter que tomar outras atitudes aí um pouco mais severas, tá? Então foi basicamente isso que os policiais falaram pra mim. E aí depois eu voltei pra casa e tudo certo, só que eu fiquei com isso na minha cabeça, porque eu fiquei pensando, caramba, mano, na cidade onde eu tava, era autorizado, por exemplo, motociclistas andarem sem capacete, mas pra andar de bike tinha que ter capacete. Muito louco isso, né? E aí, galera, conta aqui nos comentários quanto dessa história você conseguiu entender sem a parte em português. E galera, fiquem preparados que vários vídeos aí vão sair com desafios de listening que eu acho muito interessante para quem tá aprendendo. Então se você tá aprendendo inglês e eu te ajudei de certa forma a praticar o seu listening, então curte o vídeo aqui, comenta e vejo vocês semana que vem. Have a nice week!